Essa história é sinistra. Já tinha assistido um vídeo atrás, saiu série, filme. A história é sinistra. Começou? Fala, verdadeiros, tudo ok? Uma filha cometida de câncer, distrofia muscular, problema de vista, cadeirante e uma série de outras doenças que você possa imaginar, mas sorrindo sempre que podia. E uma mãe dedicada a dar à filha tudo que ela sempre quis. Elas eram a imagem de inspiração e esperança. Então, quando Didi foi morta e espancada até a morte em sua própria casa, sem sua filha doente em lugar nenhum, a comunidade mergulhou em caos. Eles pensaram: não havia como a garota sobreviver sozinha. Pior ainda, e se a pessoa que matou Didi tivesse sequestrado a pequena Gypsy Rose? Quem vos fala é Rick, e se você gosta de casos criminais, é aqui que você encontra. Então, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente. Deixe seu like, seu joinha fortalece muito. Trago esse tipo de conteúdo todas as sextas no quadro Sexta de Mistérios. Então, vamos pro vídeo? Solta o vídeo. O início. Quando Gypsy Rose era criança, Didi a levou ao hospital, convencida de que ela estava sofrendo de apneia do sono. Apesar de nenhum sinal de doença, a mãe, Didi, permaneceu convencida e determinada que com certeza Gypsy Rose tinha um distúrbio cromossômico não especificado. A partir de então, ela começou a proteger sua filha, a observar como um falcão, temendo que um desastre a qualquer momento acontecesse. Quando Gypsy Rose tinha cerca de 8 anos, ela caiu na motocicleta de sua avó. Sua mãe, Didi, imediatamente a levou para um hospital, onde ela foi tratada com uma pequena abrasão no joelho. Mas Didi não se convenceu. O acidente, disse ela, obviamente resultou em algo muito pior e Gypsy Rose precisaria de várias cirurgias se ela esperava voltar a andar. Até então, ela decidiu que a pequena Gypsy Rose permanecia na cadeira de roda para não agravar o joelho. Depois desse acidente, passando-se alguns meses, Didi saiu da casa de seus pais depois que eles começaram a questionar a condição de Gypsy Rose, a condição de sua neta, encontrando um apartamento degradado e vivendo com o dinheiro de invalidez que ela recebia da filha. Depois de levar sua filha para um hospital em Nova Orleans, ela afirmou que além de seu distúrbio cromossômico e distrofia muscular, Gypsy sofria também de problemas de audição e de visão. Além disso, ela afirmou que Gypsy Rose começou a sofrer convulsões, embora os testes não tenham mostrado sinais de qualquer uma das doenças que Didi alegou que sua filha tinha. Eles prescreveram medicamentos anticonvulsivantes e analgésicos genéricos. Em 2005, o famoso furacão Katrina forçou Didi e Gypsy Rose a se mudarem para o norte, para Aurora, Missouri. Lá, as duas se tornaram uma espécie de dupla de celebridades, atuando como defensores dos direitos dos deficientes e dos enfermos. A Habitat for Humanity construiu para elas uma casa com uma rampa para cadeira de rodas e uma banheira de hidromassagem. E a Make and Use Foundation os enviou em várias viagens ao Walt Disney World e lhes deu os passes para bastidores de um show de Miranda Lambert. Entretanto, a empresa que recebia das várias fundações chamava a atenção de médicos ao redor do mundo, procurando sempre especialista que pudesse cuidar das condições de Gypsy. Em pouco tempo, os especialistas estavam entrando em contato com Didi e Gypsy Rose para ver se havia algo que eles pudessem fazer. Um desses médicos, o especialista pediatra de Springfield, chamado Bernard Fleischmann, ofereceu-se para vê-la em sua clínica. Elas então foram. Enquanto estava lá, no entanto, ele descobriu algo surpreendente. A pequena e frágil Gypsy Rose não tinha nenhuma distrofia muscular, como também não tinha mais nenhum problema de saúde que a mãe alegava que ela tinha. Não vejo razão para ela não andar, disse ele a Didi. Didi imediatamente o dispensou. Ele começou a fazer ligações para médicos de Nova Orleans, onde elas moravam. Embora Didi alegasse que o furacão havia destruído todos os registros de Gypsy Rose, o profissional pediatra que atendeu elas duas conseguiu encontrar médicos cujo registro haviam nas suas clínicas intactos. Depois de falar com os médicos, ele teve certeza, mais uma vez, que Gypsy Rose era, para todos os efeitos, uma criança saudável. Ele começou a suspeitar que a verdadeira doença pode estar em Didi. Ele não sabia, mas a pequena Gypsy Rose estava começando a suspeitar da mesma coisa. A mãe é que era o problema. As mentiras de Didi Blackshard começam a se desvendar. Em 2010, embora Didi tivesse dito a todos que ela tinha 14 anos, Gypsy Rose tinha, na verdade, 19 anos. E ela sabia que não estava doente. Ela sabia já há um tempo e desde então ela estava tentando escapar de sua mãe por diversas vezes. Uma noite ela apareceu na porta do vizinho de pé sobre os próprios pés
implorando uma carona para um hospital. Didi interveio rapidamente e explicou tudo, que era um talento que a filha cultivou há muitos anos. Com muito esforço, ela conseguia ficar em pé, mas não por muito tempo, segundo Didi. Sempre que Gypsy Rose começava a se desviar, tornando-se independente, ou sugeria que ela era tudo, menos uma criança pequena, menos uma criança inocente, sofrendo de doença mortal. Didi logo intervinha, dizendo que a mente da pequena Rose estava confusa por causa das doenças. Ela sempre dizia que a pequena Gypsy Rose tinha problemas mentais, ou que as drogas, os remédios, impossibilitaram que ela soubesse do que estava falando. Por causa de sua natureza adorável e seu vínculo inspirador, as pessoas acreditavam na história. Gypsy Rose e Nicholas Godion começam a tramar o assassinato. Após aquele incidente com o vizinho, que ela ficou de pé pedindo socorro ao vizinho para o hospital, Gypsy Rose começou a usar a internet sempre depois que Didi, sua mãe, ia para a cama dormir. Ela usava a internet para achar algum homem em salas de bate-papo online. Embora sua mãe sempre acorrentava ela na cama e ameaçava esmagar seus dedos com um martelo se descobrisse que ela estava na internet. Gypsy Rose sempre desesperadamente continuava a conversar com homens pela internet, esperando que um deles pudesse salvá-la. Finalmente, em 2012, ela conheceu Nicholas, um homem de 23 anos, de Wisconsin. Nicholas tinha antecedentes criminais por exposição indecente e histórico de doença mental, embora nenhum desses históricos de Nicholas amedrontava Gypsy Rose. Poucos meses após o encontro nas redes sociais, Nicholas veio visitar Gypsy Rose. Enquanto Didi estava em uma rara excursão solo, os dois fizeram session. Depois disso, eles começaram a planejar o assassinato de Didi. Rose estava esperando que alguém viesse salvá-la e Nicholas parecia ser a pessoa certa para isso. Parecia. Por meio de mensagens nas redes sociais, os dois planejaram a morte de Didi. O plano era que Nicholas esperaria até que Didi fosse para a cama dormir, deitar. Então Gypsy Rose o deixaria entrar e ele cometeria o assassinato. Então, uma noite, em meados de junho de 2015, estava feito. Didi foi para a cama dormir. Enquanto dormia, Nicholas espancou Didi na cama, enquanto Gypsy ouvia tudo atrás da porta. Depois que ela morreu, os dois fugiram, separando-se em uma estação de Greenwood. Depois que Gypsy Rose foi encontrada, a sua história foi compartilhada. A simpatia que seguia Didi mudou rapidamente para Gypsy Rose. Aqueles que expressavam tristeza pela morte de Didi, quando eles ficaram sabendo da verdadeira história, agora eram furiosos por ela poder tratar uma criança assim por tantos e tantos anos. Eventualmente, os psiquiatras rotularam Gypsy Rose, a pequena Gypsy Rose, de vítima de abuso infantil, citando a síndrome de Munchausen por procuração como a raiz do comportamento de Didi. No entanto, embora a opinião pública tivesse se voltado contra ela, a questão de seu assassinato ainda existia. Eventualmente, Gypsy Rose confessou que havia contratado Nicholas para matar sua mãe. Desde então, o crime se tornou alimento para veículos de notícia, programas de TV sobre crimes verdadeiros, sobre casos criminais. Já tem série, já tem filme por aí. Quanto à própria Gypsy Rose, a jovem de 24 anos, foi condenada a 10 anos de prisão depois de se declarar culpada do assassinato de segundo grau. Ela terá direito à liberdade condicional em 2024. Enquanto Nicholas foi condenado à prisão perpétua. Na prisão, Gypsy Rose pesquisou, fez algumas pesquisas sobre a condição de sua mãe e desde então aceitou o abuso que sofreu. Ela sente remorso pelo assassinato, mas afirma que está melhor sem ela. Eu me sinto mais livre na prisão do que morando com minha mãe, disse ela em uma entrevista em 2018. Do you think she protected you? No, not in certain ways, yes, in other ways, no. I think that she was very sick in her mind. For a long time, I believe we were best friends. And when I was younger, she was my best friend. She was your only friend? Yes, other than my stuffed animals. And so I thought that she was a great mother, no complaints. We got along so perfect. You know, I saw her as an angel that could do no wrong. E aí, família, o que você achou sobre esse caso? Deixa aqui nos comentários, vamos bater esse papo complicado. Inscreva-se, faça parte da família verdadeiramente e deixe seu like, lógico. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ficar até aqui. Sinta-se abraçado e até o próximo vídeo. Tchau, família!